11 de outubro de 62 foi... Quase todos que estiveram lá afirmam que foi a maior apresentação do Pelé na história, né? Como atleta, como jogador de futebol. Ele mesmo disse que foi o maior jogo da vida dele. Eu sou suspeito para falar também. Na minha opinião, foi a maior apresentação da história do Santos, né? Você, na casa de um adversário de peso igual o Benfica, você ganhar de 5-2, se sagrar campeão do mundo na casa deles, diante de 75 mil torcedores, né? Não foi para qualquer um, não, né? E foi um jogo dificílimo o jogo anterior no Maracanã, né? O Santos venceu o Benfica, venceu e não convenceu, né? Foi um jogo muito duro. E o Santos, quando foi para Lisboa, eles já estavam vendendo os ingressos para o terceiro jogo, que seria em Paris. O tal terceiro jogo, caso o Benfica vencesse, né? E foi uma apresentação fabulosa do Santos, né? Uma final de Mundial Interclubes, você ganhar do seu adversário de 5-2 na casa deles, né? Foi de outro planeta, né? E nunca mais a gente viu isso, né? Aliás, na última live a gente levantou essa lebre aqui, que foi o seguinte, né? Aqueles mundiais, né? Você vê que era melhor de 3, né? Se um ganhasse, o outro ganhasse, dependendo, você tinha uma terceira partida. Diferente dos torneios de interclubes de 90, de 80 para cá, que era uma partida só no Japão, né? Que virou a Copa Toyota e agora essa outra aí, que tem agora uma semifinal, enfim e tal. Era bem mais difícil, né? Ganhar um Mundial, porque você realmente ia ver quem que era o melhor, né? Porque o time ia jogar nos seus domínios, fora dos seus domínios, e teria uma terceira partida ainda, caso necessário. Como você fala, mano, era muito mais difícil você pegar o seu avião e ir na América do Sul cantar de galo e dar a volta olímpica, né? Pouquíssimos tiveram esse privilégio, né? E quase morreram, né? E nem tiveram volta olímpica, né? Que foi o caso do Milan em 69 contra o Estudiantes de La Plata. Foram massacrados em campo, metade do time do Estudiantes foram presos, né? Ficaram 10 dias em cana, né? E o Milan não teve volta olímpica, não, nem viram troféu. Comemoraram lá no vestiário, pegaram o aviãozinho e voltaram para casa. E era muito mais difícil, como você fala, muito mais mesmo. Maravilha. Bom, essa partida aí, só para completar, Vanderlei, eu considero a maior exibição de um clube, né? Do futebol de clubes, né? Excetuando o futebol de seleções, talvez tenha sido a maior apresentação de um clube em toda a história do futebol mundial, naquela noite em Lisboa. E o legal de falar dessa partida é a questão do que nem o Guilherme comentou, da Libertadores ter sido o terceiro jogo em Montevidéu, ao mesmo tempo esse jogo que foi até alimentado, porque já estavam vendendo os ingressos para a terceira partida, que seria em Portugal, né? Não, Paris, Léo. Seria Paris. Seria Paris. Que seria em Paris, então seria na Europa, que foi o que aconteceu também quando chegou em 63, falou, mas por que o terceiro jogo foi no Brasil? Então, porque havia também uma certa pré-determinação antes do que iria acontecer na final, caso acontecesse forçar o terceiro jogo. Era revezamento. Tem até uma história curiosa desse jogo aí. Fala, Fernando, pode falar. Não, é que em 61 terminaria na América do Sul a decisão, caso houvesse o terceiro jogo. Primeiro em 60, terminaria na Europa, 61 terminaria na América do Sul. É importante, Fernando, eu falo isso porque é importante, porque infelizmente a gente tem uma disseminação de informações que o pessoal às vezes vai falar assim, o Santos foi favorecido, o terceiro jogo foi aqui. Não é assim. Já ouvi isso várias vezes. Porque infelizmente o desconhecimento traz isso, né? Então é importante Chegou-se a cogitar levar essa partida contra o Milan para o Uruguai, se não me falha a memória. Mas os clubes acordaram em jogar no Rio de Janeiro, até pela qualidade do estádio do Maracanã. O Milan concordou com essa... E por questão da renda também, né? O Maracanã cabia muito mais pessoas do que qualquer outro estádio no mundo, né? Eu falei com o Guilherme esses dias, eu tinha uma dúvida com o Guilherme. Eu falei com ele, Guilherme, o mando do terceiro jogo foi do Santos ou foi do Milan, né? Porque a diretoria do Milan estavam construindo um CT do Milan na época, eles precisavam de dinheiro, e para eles interessava o terceiro jogo ser no Maracanã, porque eles sabem que a renda era muito interessante, né? O primeiro jogo lá na Europa foi recorde de renda na Europa, né? E esse jogo contra o Santos, eles já estavam esperando muito mais público do que no primeiro jogo, né? Então eles falaram assim, se no primeiro jogo deu 130 mil, quantos nós vamos ter aqui nesse jogo final? E pra gente interessa
receber aí uma quantidade boa em dinheiro que a gente está construindo no nosso CT. E eles nem titubearam.